Pessoal, bom dia. Vocês me escutam? Podem sinalizar no chat, por gentileza. Ok. Vocês estão me escutando? Vocês podem dar um alôzinho no chat, por favor, se vocês estão me escutando. Ok. Pessoal, muito bom dia. Hoje eu estou aqui para interagir com vocês em mais um curso do Todos pela Construção. O tema de hoje é alvenaria estrutural em blocos cerâmicos, as vantagens e principais tópicos de execução. Como eu falei, esse é mais um curso do Todos pela Construção, que é uma iniciativa do Sebrae Nacional e da Constru Learning. A Constru Learning é uma joint venture entre a Eto Solução e a Construliga. Eu sou Eliana Taniguchi, sou diretora da E8 Inteligência, que é uma empresa especializada em estudos e pesquisas de mercado, e eu também sou uma das fundadoras da Construliga. Então, hoje vocês estão aqui porque vocês querem ver o curso da professora Márcia Mello. Então, eu vou passar um pouco aqui do currículo dela para vocês conhecerem, para quem ainda não a conhece. Né? A Márcia, ela é engenheira civil e mestre em construção civil pela Universidade Federal de São Carlos. Ela trabalha desde 97 com alvenaria estrutural, no desenvolvimento de projetos e também execução de obras. Ela atuou por 11 anos no departamento técnico de uma grande indústria de blocos cerâmicos, tem bastante experiência, a gente vê, né? Participou do grupo de estudos para desenvolvimento da norma da BNT, de requisitos de produtos e cálculos e execução de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. Em 2010, a Márcia publicou, junto com o professor Guilherme Parsequian, o livro Alvenaria Estrutural em Blocos Cerâmicos. Então, Márcia, seja super bem-vinda. Vou deixar agora o espaço para você arrasar aí com a sua aula. Boa aula. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Eliana, o carinho aí que me ajudando nesse mundo novo aqui para mim. Eu quero agradecer a Anicero o convite. Eu gosto muito de falar do assunto. Bloco cerâmico é um produto que é um assunto que eu gosto bastante. Eu não sei como é que está o som aí, a Eliana ficou de me ajudar se tiver algum problema. E obrigada, Construliga, e obrigada, Anicéria. É um prazer estar aqui. Nós vamos ter um momento no final que a gente vai poder interagir um pouco mais. Eu vou deixar os meus contatos também, tá? Então, como a Eliana falou, já estou nesse mundo aí da alvenaria há alguns anos, praticamente desde que eu me formei. E nesse período a gente está sempre atuando, sempre tentando melhorar o sistema, melhorar a qualidade do produto, né, tentando interagir com os fabricantes, com o setor, buscando essas necessidades. E nós fizemos aí já até alguns manuais. Eu fiz um manual na época da Seleta, fiz um manual para a Acervir. Lá na Acervir a gente promove alguns cursos mensais. Antes a gente tinha um volume maior, hoje está com um pouco menos, hoje nada, né? Mas normalmente, ultimamente a gente estava com um pouco menos curso, mas esse é um curso voltado mais para execução, controle de obras, é uma visão bem geral do sistema construtivo de alvenaria estrutural em blocos cerâmicos. Então, quem tiver interesse pode procurar a Acervir, é um site fácil de achar, a gente tem lá alguns horários, algumas datas para esses cursos. É um dia só, é uma visão geral, mas que é bem interessante. A gente fez também um manual técnico para projetos em alvenaria de vedação racionalizada. Esse material foi feito para o Sindicer, né, que é o Sindicato das Cerâmicas de Minas Gerais. Então, ele é um start aí para o pessoal começar não, aqui em São Paulo a gente já tem bastante, a gente usa bastante a alvenaria de vedação racionalizada. Mas como a gente está falando de Anicer, que é, é todo um setor, é todo o país, né, voltado para isso, a gente precisa desenvolver um pouco mais as vedações racionalizadas. Então, a gente tem projetos, a gente vai estar vendo que como a gente faz na alvenaria estrutural, a gente faz nas vedações racionalizadas também, os controles, os tipos de produto, então são bem direcionados para estar aumentando essa produtividade da alvenaria de vedação.
tá? Então tem esse manualzinho técnico aí, depois o pessoal pode estar vendo com mais calma. Então vamos lá, pessoal, o que é o bloco cerâmico, né? O bloco cerâmico é um material feito com argila e hoje ele é feito em indústrias, tá? A maioria das pessoas tem a impressão de que material cerâmico é aquela coisa rudimentar, feita sem muito controle. Hoje nós temos grandes indústrias fabricando esse bloco cerâmico e fabricando com um controle muito rigoroso de processo, tá, gente? Até porque né? O motivo da nossa conversa aqui é a alvenaria estrutural, então é um sistema construtivo que exige muita responsabilidade, e o produto bloco, que é o maior componente da alvenaria, ele tem que ser produzido com um controle muito rigoroso no seu processo. Tá? Lógico que a gente não dá para falar aqui do processo, mas nós temos muitas cerâmicas, principalmente aqui em São Paulo, eu conheço algumas em outro estado também, que se vocês quiserem estar conhecendo, verificando como é feito esse controle, em loco mesmo, visitando a cerâmica, é bem legal, tá? Então quem tiver oportunidade, quiser conhecer e ver como é que é feito isso. Por que eu estou mostrando essa foto aqui, né, de uma extrusão? Para mostrar que no caso do bloco cerâmico, a gente tem a rastreabilidade. A hora que esse bloco está sendo conformado aqui, a gente está colocando um carimbo nesse lote. Esse carimbo, ele vai ser a nossa rastreabilidade. Então, ele vai ter o nome do fabricante, vai ter a medida, naturalmente, e vai ter esse número de lote. Então, se esse bloco que pode ter sido fabricado aqui em Itu, em qualquer lugar, ele vai viajar, o bloco não viaja muito, mas imagino que ele viaja aí para um lugar bem distante. O pessoal perdeu a nota fiscal e ele não tem, ele fica em dúvida da resistência desse material. Por esse número de lote aqui, o fabricante vai estar conseguindo te colocar todas as características que esse produto teve. Tá? Então, quais são essas características, pessoal? A gente tem que seguir essa norma que é a 15270. A parte 1, ela fala dos requisitos. Quais são as características que esse bloco precisa ter? E a parte 2 são os métodos de ensaios, tá? Isso é bem rapidinho, eu só vou levantar isso aqui para quem não ouviu falar disso ainda, para entender quais são as características que a gente busca naquele componente da alvenaria que nós vamos estar usando ali na nossa execução de obras, tá? Os ensaios físicos principais são compressão, que é um ensaio óbvio, né? A gente vai precisar saber qual foi a resistência mecânica que esse bloco obteve. A gente tem os ensaios dimensionais, até pelo uso mesmo do produto, pela transmissão de cargas que vai ter, pelos controles que a gente vai ter que fazer, pelas economias e racionalização que a gente está buscando, esses dimensionais, eles são verificados com muito rigor. Tá? Por exemplo, largura, altura, comprimento, ele pode variar aí no máximo mais ou menos 3 milímetros. Tá? E isso tem que ser, não é só a norma que pede, se a gente não atender isso e chegar na nossa obra, a gente vai ter problema na hora de fazer um nível, de fazer um prumo, de fazer o alinhamento das paredes, na hora de manter a junta de argamassa, são coisas que a gente vai estar falando e que são importantes quando eu tenho um bom produto, quando eu tenho um bom bloco. Tá? Desvios de face, desvio de esquadro, planeza de face, absorção de umidade. Então, essas são as características que a gente vai estar buscando e que a gente vai estar recebendo, que a gente vai estar avaliando quando a gente está recebendo esse produto. Tá? Então, é a 15270. Hoje, a gente ainda trabalha com a norma de projeto, a 15812. Essa norma, ela está sendo revisada, ela já foi para consulta pública, já voltou, né, já fizeram uma reunião agora em maio, então ela não deve demorar para ser publicada. Infelizmente, eu não estou participando de todas as reuniões da norma. Eu participei de algumas lá no começo, mas dessa revisão eu ainda estou me inteirando mesmo sem participar das reuniões, tá, do comitê. Mas o que nós vamos falar aqui hoje ainda é baseado nessa norma, porque ela está em vigor, tá? Mas em termos de execução de obra, ela não está mudando muita coisa, não. Ela está sendo unificada, né, com a norma de blocos de concreto, e
A parte de controle, a gente teve algumas mudanças, mas já teve um curso aqui que o professor Guilherme Passequian deu, muito bom, inclusive, quem não assistiu pode rever, né, porque ele está gravado. Então, ele está falando da parte de controle. Deu uma simplificada, é lógico que quando a gente simplifica, você acaba tendo que... como é que eu posso dizer? Cobrando um pouco mais, né? Você vai pagar um preço maior pela simplificação, tá? Mas o que é importante frisar, gente, é que esse controle de obras, ele tem que ser feito. E a gente, às vezes, fica um pouquinho assustada com um monte de informações que tem, pensa que são muitos ensaios, mas não são, tá? Nós vamos até falar um pouquinho rapidamente aqui sobre eles. Vamos lá. A gente falou de alvenaria de vedação. Eu tenho a alvenaria de vedação, ela não tem a função estrutural. Então, uma alvenaria de vedação, um exemplo bem simples, seria com um prédio em concreto armado. A gente vai comparar uma estrutura de concreto armado com uma estrutura de alvenaria estrutural. Então, quando eu tenho aquele caminhamento de cargas tradicional, da laje mandando a carga para a viga mandando a carga para o pilar, e o pilar mandando essa carga para a fundação, as nossas paredes estão bem tranquilas ali, elas são só fechamento, então eu tenho a única responsabilidade de aguentar o seu peso próprio e ser, né, lógico, o mais econômica possível, atendendo a norma de desempenho, claro. No caso da alvenaria estrutural, esse caminhamento de cargas não é mais daquela forma. A gente vai estar fazendo uma transferência de carga fiada a fiada. Então, esse controle, essa alvenaria, ela exige muito mais da gente. Então, eu tenho que ter, a forma como eu executava há muito tempo uma alvenaria de vedação, não é a forma como eu executo a alvenaria estrutural. Não é só empilhar blocos. Eu preciso ter um controle melhor disso, até pela própria estrutura da alvenaria. Então, a alvenaria de vedação, como eu já falei, ela pode ser mais racionalizada, tá? Tudo que a gente vai falar da alvenaria estrutural serve para a nossa alvenaria de vedação racionalizada. Eu não vou ficar aqui falando das vantagens da alvenaria estrutural, porque isso eu acho que já está bem claro, né? Todo mundo já conhece bem, já sabe por que se interessa pelo sistema construtivo, ele tem grandes economias aí no final da obra, ele me proporciona uma grande produtividade, então eu tenho uma obra mais rápida, né? Essas coisas estão bem lembradas, tá? Eu queria falar um pouquinho das vantagens do bloco cerâmico na alvenaria estrutural, tá? A partir do princípio que já está sabendo que a alvenaria é um sistema construtivo bastante interessante, bastante econômico, por que eu vou optar por usar um bloco cerâmico, né? Então, gente, nós temos uma grande linha de produtos na cerâmica, tá? Eu tenho modulações de 15, tenho modulação de 20, eu tenho várias larguras de paredes, né? Eu tenho, então, as peças, já a gente consegue fazer as amarrações como tem que ser feitas, né? Lógico que a gente não tem fabricante em todos os cantos do país, mas nas regiões onde a gente tem os fabricantes, nós estamos muito bem atendidos em relação à linha de produtos. Tá? E uma grande vantagem do bloco cerâmico também, pessoal, é o menor peso. Essa é uma vantagem porque ela me proporciona uma boa produtividade da mão de obra, né? Eu aumento essa produtividade a partir do momento que eu tenho um bloco mais leve. Então, se o cara ela faz lá 20 metros quadrados por dia e eu dou um produto mais leve para ele, eu dou a ferramental adequado, ele vai aumentar essa produtividade. Ok? Então, o peso do bloco, ele é uma característica muito interessante. Eu comparei aqui com o bloco de concreto, nada, lógico, é só para a gente mostrar a relação do peso dos dois, né? Um bloco de 14 por 39 aí, no bloco cerâmico ele pesa por volta de 6,5, 6, 7 quilos, um bloco de concreto pesa aí por volta de 12 quilos. Então, essa produtividade maior da mão de obra é bem significativa, tá? A gente tem até aqui alguns índices, né? Eu peço até perdão, porque a minha TCPO é de 2013, tá?
mas eu não tenho as versões mais novas. Mas já dá para a gente ver claramente esse aumento de produtividade da mão de obra também devido ao menor peso. Tá? Esse menor peso também, ele vai me dar um grande alívio de cargas na fundação. Não tão grande quanto essa produtividade, claro, também não é, lógico, 50%, os calculistas sabem bem, porque na hora da gente considerar o carregamento na fundação, a gente vai levar em conta os revestimentos, argamassa de assentamento, então isso é bem menor quando chega lá embaixo. Mas eu vou ter uma boa economia nesse aço, tá? Se eu puder mexer com alturas de vigas, também eu vou ter uma economia de concreto, mas basicamente esse peso está relacionado com isso. Produtividade da mão de obra e alívio de cargas na fundação. A gente tem também uma boa característica do bloco cerâmico, é conforto térmico. Eu tenho, é bem legal de ver isso, quando a gente lembra lá daqueles filtros de barro que a gente tinha, né? A cerâmica ela tem mais dificuldade de trocar calor. Então, as características de desempenho térmico, de resistência ao fogo do produto cerâmico, elas são muito boas. Elas atendem com sobra as normas de desempenho, tá? E a gente sente realmente esse conforto. A Anicer fez essa análise do ciclo de vida, e comparando também com outros produtos, e lá eles mostram, no site da Anicer, você tem condições de verificar todo esse estudo, você vai estar vendo em relação ao consumo de água, em relação a materiais não renováveis, óleo diesel, você tem uma redução de consumo desses materiais quando você usa o bloco cerâmico, tá? O peso está ligado com isso também, é claro, isso no caso da obra, mas essa análise do ciclo de vida, ela foi feita desde a prospecção da matéria-prima, né, lá naquela jazida, até a obra pronta. Então, eles avaliaram consumo de água, consumo de óleo diesel, materiais poluentes. Então, é um material bem completo e que vale a pena vocês conhecerem. Se eu ficar aqui, eu vou ter que ficar aqui os meus 40 minutos só falando disso, tá? Vamos falar da nossa execução da alvenaria estrutural. A gente tem vários tipos de obras. Nós saímos desde a casinha térrea, o predinho de 3 ou 4 pavimentos, predinhos de 8 pavimentos. Hoje a gente já tem prédios mais altos aí, de 10, 12, até 14 pavimentos, né? A forma de executar, ela vai ser a mesma. Basicamente, o que vai mudar é o tipo de produto, né, o tipo de bloco, o tipo de argamassa, se vai precisar ou não vai precisar de grout, se vai precisar ou não vai precisar de aço, as resistências vão estar variando, mas a gente tem uma infinidade de tipos de obras feitas em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, e isso em grandes partes do Brasil, tá? A gente não é só aqui em São Paulo, não, a gente tem bons fabricantes em várias regiões também. Tá? Para a gente falar da execução, eu gostaria de mostrar só esses dois conceitos aqui, porque a gente está falando com muita gente que domina o projeto, gente que não domina o projeto, gente que vai só executar, engenheiro que às vezes não está muito familiarizado com o dimensionamento, tá? É importante que nós saibamos se o nosso projeto, se ele foi pensado na amarração direta ou em amarração indireta dos blocos. Quando a gente trabalha com essa amarração direta, existe esse intertravamento dos blocos, né, que é essa foto aqui, mostrando essa amarração. Então, esses cantos ficam muito mais simplificados, a amarração é feita com o próprio bloco, e a forma como o calculista dimensionou essa estrutura, ela foi pensada nisso, ela foi pensada que existe amarração, ela foi pensada que existe uma colaboração de uma parede com a outra, quer dizer, essa carga está mais distribuída. No caso da amarração indireta, eu não tenho essa colaboração. Então, eu vou fazer a amarração com os grampos. Então, é como se cada parede fosse responsável, né, entre aspas, para receber o seu esforço e transmitir esse esforço. E a amarração é feita com grampo.
tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós vamos ter, esse aqui também é um detalhe de amarração direta, bem comum, bem básico, todo mundo usa, o bloco 14, 19, 29, ele é um bloco muito fácil de trabalhar, muito intuitivo, no caso de uma situação de canto, o próprio bloco já faz a amarração, no caso de uma situação de T, todos os fabricantes já têm esse bloco de 44 para fazer essa amarração, tá? No caso do bloco de 39, o que vai acontecer? Eu preciso de uma peça de 34 para fazer a amarração de canto, eu preciso da peça de 54 para fazer a amarração em T, então, mas todos os fabricantes já têm todas essas peças. Então, a gente já consegue manter a amarração direta em praticamente todos os projetos, desde que seja a opção do projetista. Isso aqui é só um exemplo de uma modulação de primeira fiada. Antes da nossa execução, esses projetos já foram bem pensados, eles já foram, de preferência, a arquitetura já pensou em múltiplos, né? O projetista, ele já compatibilizou esses projetos com elétrica, com hidráulica, ele já definiu quais são as paredes que vão receber carregamento, quais as paredes que não vão, quais as paredes que, se porventura, vão precisar ser cortadas, então elas não vão estar participando dessa estrutura. Então, os nossos projetos, eles têm que conter a modulação de primeira e segunda fiada e as paginações com os detalhes de todas as paredes, tá? E isso vai, lógico, ser enviado para a obra já compatibilizado, e é o que vai dar para o executor a garantia de que realmente ele está fazendo o que foi pedido, tá? E é importante, são as cotas acumuladas aqui. Nesse caso, bem simplesinho aqui, eu coloquei em relação a um canto, mas normalmente a gente vai pegar eixos principais nesse projeto e vamos colocar essas cotas em relação a esses eixos, tá? A gente vai estar tentando diminuir os nossos erros na hora da locação de obra. A gente separa a execução da alvenaria estrutural na marcação e na elevação. Então, vamos considerar, nossos projetos já estão prontos, o calculista já dimensionou aquela fundação mais adequada para aquele carregamento, para aquele tipo de obra, seja para a casinha terra, seja para o prédio de 14 pavimentos. E aí a gente está lá na nossa obra, a fundação já foi locada, de acordo, a fundação já, vamos imaginar, né, que essa fundação já está pronta, impermeabilizada, pronta para começar a receber a nossa alvenaria. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar esse nível, tá? Eu coloquei aqui, só para lembrar, por acaso é um nível a lei, esse aqui é o nível alemão, mas a gente poderia estar usando o nível a laser, qualquer nível, mas a primeira coisa que a gente vai fazer na hora da marcação é esse nível do pavimento, tá? Uma coisa tão simples, né, pessoal, tão óbvia, fala, nossa, mas por que você está lembrando disso, né? A Norma também lembra disso, é claro, mas a gente, a hora que vai fazer essa marcação, a hora que a gente vai fazer, tirar o nível desse pavimento, nós vamos conferir realmente se essa variação de nível está em torno de mais ou menos 10 milímetros, tá? Porque se eu tiver uma variação maior que essa, eu vou ter problemas na hora de fazer a minha primeira junta horizontal. A norma, ela é muito clara, ela diz que a primeira junta, ela pode variar entre 5 e 20 milímetros. Então, se eu tiver uma variação no pavimento maior do que esses mais ou menos 10, eu não vou conseguir manter a minha primeira junta de 20 milímetros. Tá? Como eu falei, parece uma coisa muito simples, gente, mas eu gostaria até de voltar a falar aqui, voltar a lembrar disso aqui. Às vezes as pessoas, a construtora grande não, porque ela já está bem familiarizada, ela já faz prédios bem altos, mas o pequeno, o médio, aquele construtor que está começando a trabalhar com alvenaria, por N motivos, né, o pessoal acaba esquecendo disso, e a gente acaba vendo, pessoal, em obras, espessuras muito grandes dessa primeira junta de argamassa. Tá? E maior do que os 20 milímetros permitidos, e também a gente vê até absurdos como assim, se fizesse um pequeno calçamento ali
para poder nivelar essa primeira fiada e começar a levantar. Tá? Se o meu pavimento não está legal, se eu tenho uma variação maior do que essa, eu vou ter que voltar lá e vou ter que refazer isso com concreto, mas com concreto estrutural, concreto que foi especificado para aquele pavimento ali. Né? E a partir daí, eu vou fazer essa primeira junta da medida adequada. Tá? Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa sendo feito, sendo corrigido com tijolinho maciço, sendo feito algumas juntas muito espessas, então eu acho que vale sempre a pena lembrar aí na parte de execução que não, as juntas são importantes, elas contribuem bastante para a resistência da minha estrutura, eu tenho que estar bem atenta a isso. Tá? Como a gente tem a nossa primeira fiada, né, o nosso projeto já foi pensado, seja para que bloco for, a gente já sabe como são essas amarrações, a gente já sabe o tipo de bloco, a resistência que ele tem que ter. A gente, quando vai fazer essa primeira fiada, que é uma parte importante nesse processo, a gente fica ali um tempo maior, né, para poder depois sair já produzindo, tendo altos índices de produtividade, a gente poderia lançar mão desses blocos estratégicos, tá? Esses blocos estratégicos são os primeiros blocos que vão ser assentados. Qual que é a função deles? A gente diminuir as chances de errar na junta vertical. Porque a junta vertical, por mais que os blocos tenham essa variação pequena, de mais ou menos 3 milímetros, e os produtos atendam a essas características, a variação ainda existe. Então, a gente acaba não conseguindo, na vertical, colocar um espaçador. Então, quando eu diminuo a distância dos blocos, eu estou diminuindo esta junta, estou diminuindo as chances da gente errar nessa espessura de junta, que ela também tem que estar ela tem que estar com 10 milímetros, mais ou menos 3 milímetros também. Então, essa é bem fácil de fazer, o projetista já fez a primeira fiada, ele vai tirar os blocos, deixar só aqueles blocos estratégicos ou blocos que definem a primeira fiada, geralmente são os blocos de canto e blocos que definem as aberturas de portas, tá? E amarrações de paredes também. Então, é uma coisa muito simples, mas que a gente acaba perdendo tempo também na hora da execução da alvenaria. Lançado esses blocos estratégicos, a gente tem que acabar essa primeira fiada. Então, mais ou menos é isso que nós estamos vendo aqui. Se o projeto tem pontos de grout, esses pontos de grout já foram colocados, é lógico que a gente vai rever nessa fiada, conferir esquadro, conferir as medidas, né, conferir as amarrações, como é que as aberturas de portas, é bem interessante a gente já deixar isso tudo muito certo, a gente tem que deixar isso tudo muito certo, porque a partir da primeira fiada agora eu vou começar a repetir, eu vou fazer a amarração na segunda fiada, a ideia da segunda, da gente até mostrar essa segunda fiada em projeto é isso, fazer com que os furos coincidam, para que a gente possa fazer os grauteamentos aonde a gente vai ter que fazer, para que eu possa passar as elétricas aonde eu vou ter que passar, e também manter as amarrações como foram previstas. Então, nessa primeira fiada aqui, ela foi feita daquela forma, a gente tirou os níveis, então ela está bem nivelada. E como é que eu vou manter a espessura das juntas horizontais? Eu preciso, a partir do momento que eu coloquei a primeira fiada, que ela está pronta, eu já vou assentar os equipamentos que a gente chama de escantilhões, tá? Esses escantilhões, eles têm a função de manter as juntas em torno de 10 milímetros, mais ou menos 3, e garantir realmente isso. Porque, olha só, aqui tem uma foto melhor mostrando os escantilhões, são peças metálicas, são peças que você pode até fazer na sua obra, mas o que tem? Ele está graduado a cada 20 centímetros. Como a gente vai colocar essa régua graduada a partir da primeira fiada já instalada, a partir daí eu vou mudando a linha e vou garantindo que essa junta de argamassa aqui, ela fique com os 10 milímetros previstos. Tá? Então, ela vai ter os 10 milímetros previstos e ela vai ter também, ele vai me ajudar também, além de nivelar, a aprumar essa alvenaria. Tá? Então, o escantilhão é uma peça bem interessante para poder manter essas juntas
horizontais na espessura que eu preciso. Acabei marcando uma junta vertical aqui. Além do escantilhão, né, aqui tem uma foto melhor, a gente tem alguns equipamentos que podem te ajudar também a aumentar a produtividade na hora de executar a fase da elevação, né? A gente, na primeira fiada, a gente estava na fase de marcação, eu tenho uma equipe que já que domina mais o projeto, aquele pessoal que é mais cauteloso, mais cuidadoso, e a partir daí a gente vai fazer a elevação. E aí sim, eu quero produtividade, eu quero pessoas com maior velocidade, porque eu vou também fornecer um equipamento mais adequado para isso. Então aqui a gente está vendo uma bisnaga, a gente está vendo uma colher meia cana, uma paleta, e aí cada mão de obra vai se adequar com o equipamento que achar mais interessante. Mas qualquer um desses vai nos dar uma melhor produtividade. Não que eu não possa usar a colher, só que quando eu uso a colher, eu estou perdendo um pouco de produtividade, tá? Bastante até, e estou desperdiçando material, estou jogando um pouco mais de argamassa fora. Aqui a gente está vendo uma foto com gabaritos de portas, a gente tem gabaritos de janela, a gente tem uma série de equipamentos que nos favorecem aí aumentar essa produtividade. Tá? Eu vou falar um pouquinho da argamassa de assentamento, porque ela é um item importante, e agora, inclusive, com a nova norma, que é essa 16868, o pessoal, eu gostei bastante, que o pessoal valorizou bastante a aderência da argamassa, a importância que a argamassa tem para o sistema, que é lógico que ela é importante a resistência à compressão, mas a maior importância é a aderência bloco-argamassa, por uma série de motivos, tá? Inclusive, eu assisti, inclusive, a palestra do professor Guilherme, ele mostrou que se a obra ela está trabalhando com uma argamassa com um aditivo, que tenha um incorporador de ar, seja uma argamassa industrializada, que não vai cal, não tem problema nenhum. Eu vou trabalhar com essa argamassa, só que um dos ensaios que eu vou ter que fazer, que vão ser exigidos até, é que você faça aquele ensaio de tração na flexão. Esse ensaio é um ensaio muito simples de fazer, você pode fazer ele na obra, e ele vai medir lá indiretamente a aderência bloco-argamassa. Tá? Então, isso, lógico, tem toda a parte do controle, mas o que eu achei bastante interessante é isso, porque é um ensaio, um ensaio muito fácil de fazer, a gente vai fazer 5 blocos, é um prisma de 5 blocos, com a argamassa de assentamento que eu estou utilizando na obra, e vou esperar aí 14 dias ou 28 dias, e vou carregar esse prisma. Então, essa resistência, lógico, eu tenho uma forma, né, de chegar na resistência à tração na flexão, eu vou ver se isso está de acordo com o que foi especificado no projeto. Então, como isso é muito simples de fazer, a gente pode fazer isso sempre na obra. Tá? E com isso eu estou garantindo essa aderência bloco-argamassa tão falada. Né? Então, quais são as características da argamassa? Pô, trabalhabilidade, capacidade de retenção de água, capacidade de absorver deformações e uma adequada resistência à compressão. Tá? Todo mundo já está bem cansado de ouvir falar nisso, né? A gente tem uma resistência aí adequada em torno de 70%, 80% da resistência do bloco na área bruta, mas isso vai mudando de acordo com o que mudou a resistência do bloco, diminuiu a resistência do bloco, aumentou a resistência do bloco, a gente vai estar trabalhando uma argamassa com uma resistência adequada para aquele bloco. Tá? Muito comum esse tipo, essa divisão aqui da forma de colocar a argamassa. Quando a gente trabalha, eu só coloquei isso aqui para lembrar que quando a gente trabalha com esse tipo de colocação da argamassa aqui, bastante econômico, bastante racional, eu estou perdendo em torno de 20% da resistência da minha parede. Tem situações que eu posso perder, tem situações que eu não posso perder. Então, quem fala para nós se eu posso trabalhar dessa forma, ou se eu tenho que trabalhar com essa argamassa plena aqui, é o projetista de alvenaria, tá bom? Então, ele, quando calculou, quando dimensionou a nossa obra, ele vai nos dizer se eu posso trabalhar só com os filetes no sentido longitudinal, ou se eu preciso também trabalhar no sentido transversal. Vertical, eu vou ter sempre
que fazer, ok? O grout, a gente tem que tomar alguns cuidados, os fabricantes estão fazendo bastante ensaios, porque a gente precisa, gente, que o grout, ele realmente tenha aderência. Né? Pediram lá, o calculista pediu que eu preciso grautear aquela parede para aumentar a resistência à compressão, ou para que eu precise colocar aço naquela parede, e aí eu vou lá, coloco aquela barra de aço, jogo aquele grout ali, mas o negócio não está funcionando, o conjunto não está funcionando. Então, a forma, eu preciso limpar esse furo para poder grautear, eu preciso molhar esse furo, eu preciso, na hora de encher o furo, de verter esse grout no furo, eu preciso adensar isso de uma forma que me ajude na aderência, tá? Então, são coisas simples, mas que eu tenho que fiscalizar, eu tenho que fazer a abertura ali para garantir que aquele grout chegou lá embaixo. Então, eu tenho, a própria norma, ela mostra para a gente o que eu devo verificar. Para fazer uma verga, uma contraverga também, esses são itens que toda alvenaria estrutural a gente vai realizar, verga e contraverga de janela, verga de porta, às vezes passando um pouquinho mais, às vezes passando um pouquinho menos, dependendo do tipo de abertura, né? Esse grout, a forma de alguns cantos de parede, outros não, isso não é uma coisa obrigatória, mas tem calculista que se sente mais confortável fazendo isso nos cantos, outros só vão fazer isso baseado na realmente para aumentar a resistência de parede. Então, o que eu estou querendo passar com isso? É que nós temos que seguir o nosso projeto. Ele foi pensado, ele foi compatibilizado, ele foi dimensionado para essa situação, tá? As elétricas é bem fácil de trabalhar. Eu estou correndo um pouquinho, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas eu quero passar a parte das hidráulicas, tá? As elétricas, elas vão estar sempre caminhando pela vertical. Os furos já nos proporcionam isso, então, com aquele projeto bem compatibilizado ali, eu não tenho muita dúvida. Então, antes de concretar a minha última canaleta, eu já passei todas essas elétricas. É lógico que eu vou estar aumentando muito a produtividade se eu já tiver feito isso antes, se eu já tiver colocado a caixinha. Eu posso fazer antes, posso fazer depois, mas isso também é uma coisa bem tranquila. Tá? Já a hidráulica, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade para achar um caminhamento mais adequado para essas hidráulicas. E as normas, a norma de projeto, ela é muito clara em relação a isso. Eu não posso passar fluidos em paredes de alvenaria estrutural, a não ser que eu vou usar um PEX, ou vou usar um outro sistema que, na hora de fazer a manutenção, eu não preciso de cortar essa parede. Tá? Então, pessoal, a gente tem vários tipos, né, de soluções, desde shafts visitáveis ou não, carenagens, mas a gente tem várias formas de fazer com que essas hidráulicas não precisem passar para as paredes estruturais. Tá? Eu tenho alguns exemplos aqui, a gente tem no site dos fabricantes, eu tenho lá nas minhas redes, vocês podem depois estar procurando lá algumas outras formas de fazer essa passagem que não seja pelas paredes estruturais, tá? Por motivos óbvios, tá? Por que eu estou falando isso? A gente usa bastante, eu não queria deixar de falar disso aqui, paredes, às vezes, paredes que são consideradas de vedação, paredes que não participam do cálculo estrutural, e eu posso estar passando. Esta sim, se eu precisar cortar, ou se eu quiser cortar, eu posso cortar na horizontal. Tá? E essas paredes de vedação, ela tem um jeito próprio de ser feitas. Né? É claro que se eu fizer essa amarração direta da parede de vedação, aquela parede que não deve receber carregamento, com uma parede estrutural, eu vou acabar fazendo alguma transferência de cargas. Então, a gente vai deixar para fazer essas paredes de vedação, imagina que são essas paredes pretas que eu estou mostrando aqui, essas paredes, elas podem ser tanto no caso de você quiser, no futuro, derrubar essa parede, tirar aquele estigma de que o sistema é engessado, né? Ou, se você quiser, cortar na horizontal ou fazer qualquer outro tipo de corte, tá? Essas paredes, elas devem ser feitas o mais tarde possível.
Então, eu vou deixando as telinhas, o ideal é que a gente, lógico, não faça amarração direta, eu vou deixando as telinhas a cada 2 fiadas, deixo essa tela quieta, depois que eu tirei escoramento de laje, depois que essa laje já, né, se deformou, que as paredes estruturais já estão todas prontas, é que eu venho e faço essas paredes de vedação, tá bom? Para a gente evitar patologia, para a gente evitar realmente, porque se eu não tomar esse cuidado, se eu deixar passar a carga da laje para a minha parede de vedação, se eu não fixar com o material mais adequado, e houver essa transferência de cargas, todo o nosso projeto, tudo que foi pensado, não vai acontecer. Então, essas paredes podem ser paredes removíveis, realmente, ou elas podem ser paredes para você fazer um corte, tá? É uma coisa que eu, né, apesar de trabalhar com isso há 25 anos, no começo a gente apanhava um pouquinho disso, tá? Não tinha isso muito claro. Então, hoje eu faço questão de estar falando isso. A cinta de amarração, é lógico, a última fiada, a gente vai estar fazendo esse travamento, fazendo o transpasse, usando um grout adequado. Isso aqui é muito importante para fazer uma distribuição de cargas, né, das lajes para as paredes, tá? Você pode usar o J, você pode usar o compensador, você pode usar a canaleta U, o que muda, o detalhe, a amarração não vai mudar, mas ambos farão esse travamento, vai ajudar também nessa melhor amarração e distribuição das cargas na estrutura, tá? Nós estamos acabando aqui, eu tenho uma patologia que pode acontecer, que infelizmente ela era muito comum, hoje já não é mais, porque as pessoas estão muito mais atentas a isso, que é essa movimentação da última laje. Ela está exposta, a última laje, ela está o tempo todo, esquentou, ela tende a expandir, esfriou, ela tende a retrair, em lugares, determinadas regiões isso acontece com mais intensidade, mas nesse movimento de expansão, de contração da própria laje, ela tende a puxar as paredes com ela. Então, era muito comum uma trinquinha horizontal ali debaixo da última canaleta, né, lá na última laje do meu prédio, tá? Ou na minha laje da minha casa térrea. Então, tudo vai depender de como essa laje vai trabalhar. Então, tem várias soluções que o pessoal já tem adotado com muita propriedade, né? A gente diminui os panos de laje, a gente faz ventilação, tem várias ações que a gente pode fazer. Uma das mais comuns é liberar essa última laje. Então, é bem assim mesmo, né? Eu libero a última laje, eu deixo ela trabalhar o máximo possível, ela não puxa as paredes com ela. Então, só que nesse liberar a última laje, existem alguns cuidados que eu vou estar fazendo para que não entre água, para que aquela trinquinha não apareça ali por dentro. Então, a gente usa essa moldura aqui não fixada na laje. Esse é um detalhe específico para a última laje, né? Eu vou proteger aqui a laje, vou proteger eu vou deixar com que isso não aconteça, com que essa trinca horizontal não aconteça. Então, assim, é claro que a gente não tem tempo de falar de todos os detalhes aqui, mas é só um lembrete para você procurar. Geralmente já vai estar no projeto de estrutura, mas se não tiver, é bom a gente conversar com o nosso calculista. Alguns até, ao invés de liberar a última laje, gostam de realmente engastar mais, tá? Vários funcionam. O que eu preciso é ver qual é o melhor para a minha situação de obra ali. Tá bom? Então, essa é uma das poucas patologias realmente que eu conheço na alvenaria estrutural. No mais, eu acabei a minha parte aqui, eu estou à disposição. Aqui vocês têm os meus contatos, esse aqui é o meu e-mail, aqui é o meu endereço do Instagram. Eu estou chique agora, eu tenho até Instagram, vocês sigam lá. Eu tenho colocado, tá, alguns detalhes, eu tenho tentado interagir um pouco mais
nessas redes, eu estou aprendendo a mexer com isso agora, então se quiser interagir ali, quiser tirar alguma dúvida, eu estou sempre postando lá alguns detalhes da alvenaria estrutural, ok? Márcia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A apresentação foi super clara. E ainda a gente considerando que a vedação é um sistema super importante, porque faz interface, né, com vários subsistemas. Então, o custo dela acaba sendo alto. Você não pode errar na alvenaria, porque vai afetar estrutura, esquadria, instalações e até o próprio revestimento, né? Então, foi muito bacana aí as suas dicas. A gente tem aqui algumas perguntas. Vamos lá. Tem uma que fala o seguinte: usar o concreto autoadensável é melhor para o grout? Quer dizer, usar o concreto autoadensável. A gente está com alguns problemas de termos aí, nominações, né? Porque o grout, ele pode até ser chamado de um concreto, mas ele é um concreto que ele é feito com pedrisco e uma areia grossa, tá? Então, ele tem que ser autoadensável. O grout tem que ser autoadensável, porque o furo do bloco ele tem 7 por 7 centímetros. Qualquer grout que eu coloque ali que não for autoadensável, eu não vou conseguir adensar. Não existe. Eu vou até ajudar um pouquinho ali com uma outra barra de aço e tal, mas senão eu não vou conseguir adensar. Então, eu não sei se a pergunta é exatamente isso, mas assim, ele tem que ser bastante fluido e tem que ser autoadensável. E você pode usar um aditivo, você pode usar a própria cal para fazer esse autoadensamento, para melhorar essas características, né? Eu não sei se a pergunta foi isso, ou um concreto que você compre e chegue para você estar colocando, porque o grout ele causa muita confusão, né? O próprio nome grout, apesar de hoje já estar o pessoal bastante familiarizado, tem gente que quer usar aquele grout extremamente resistente, aquele grout bastante fino, extremamente caro, né? E o grout é um produto muito simples, que ele pode ser dosado na obra, ele vai ter traços fáceis de trabalhar, as resistências também não são muito grandes, e é mais simples do que se imagina, tá? Eu também não entendi muito bem o que a pessoa quis dizer, mas se ela está falando do concreto autoadensável, desses que a gente compra pela concreteira, como você disse, né? Tem a questão do custo, porque o grout tem umas características, ele é mais simples, e o concreto autoadensável que você compra de uma concreteira, ela tem uma tecnologia muito mais sofisticada e, portanto, um custo maior. Então, Sim. se for colocar na balança, pode, mas será que vale a pena por conta do custo? Eu acho que tem essa reflexão para ser feita. Tem uma outra pergunta aqui, Márcia, que é o seguinte: considerando que para uma alvenaria estrutural, somente um filete de argamassa é suficiente para a conexão dos blocos, a gente pode concluir que tem um desperdício tremendo de argamassa na forma de assentamento de alvenaria de vedação? Olha, pode concluir? Pode, porque a alvenaria de vedação dita racionalizada, né? Essa que a gente tem feito com os blocos furo na vertical, com os blocos com medidas tipo dos blocos estruturais mesmo, a gente já usa esse tipo de argamassa. Né? A gente já usa argamassa com os filetes, as argamassas das juntas verticais são colocadas também em filetes. Então, eu penso que pode concluir sim. Eu fico um pouco preocupada, porque a gente tem que estar claro o conceito da alvenaria de vedação racionalizada, com o bloco furo na vertical, aquele bloco com a resistência que a gente conhece, com a argamassa que a gente conhece, que tem projeto, daquela alvenaria de vedação que usa o bloco com furo na horizontal, blocos de dimensões menores, com resistências de argamassa, e esse tipo de bloco, talvez ele precise um pouco mais de argamassa. Tá? Não dá para falar assim, eu estou jogando argamassa fora. Não, tem situações que eu estou jogando argamassa fora, tem situações que eu não estou. Então, se você está falando da alvenaria de vedação, aonde está trabalhando com o bloco furo na vertical, a gente vai usar exatamente o mesmo procedimento do filete, no caso da alvenaria estrutural.
Agora, nos casos dos blocos menores, dos blocos de menor espessura, de menor medida, eu não, porque eu preciso ali de um pouco mais de flexibilidade, se é que é possível falar isso, entendeu? Então, nessas situações, eu acho que não. Nas situações, eu manteria a argamassa toda a face do bloco. Tá? Porque são blocos de menor resistência também, então aquela acomodação ali é interessante para a alvenaria de vedação com esses blocos pequenos. Bacana. Marcia, tem mais uma pergunta aqui do Gerson, que ele falou o seguinte: para instalações elétricas, é possível conseguir uma peça já com local para instalação das caixas 4x2? Ou isso é feito só sob encomenda? Olha, tem fabricantes que já fazem, tá? Eu não saberia te citar agora qual é o fabricante que está fazendo no momento, mas por encomenda a maioria deles fazem. E o que está bem legal hoje em dia, que a gente tem algumas caixinhas também, aquelas circulares, né, que você pode facilitar bastante isso na obra, né, a confecção dessa caixinha, tá? Então, tem fabricantes que fazem sim. Ótimo. Márcia, você falou muito no começo da questão da qualidade dos blocos, né? Da tecnologia que já foi incorporada, tudo. A gente pode falar que, porque assim, a gente tem gente assistindo do Brasil inteiro. A gente pode falar assim, um fabricante, ele produz um bloco com aquela geometria que você apresentou, com furos nas verticais e aquele tamanho, ele já é um bloco com qualidade? Ou tem alguma dica que você dá para identificar aquele que realmente atende às normas e está dentro dos padrões mínimos de qualidade? A sua pergunta é se ele já tiver a geometria mais conhecida ali do bloco estrutural, ele já é um bloco de qualidade. Não, não necessariamente, né? Para mim, o bloco de qualidade é a norma que atende aqueles requisitos que a gente falou lá, da 15270. Tá? Então ele vai ter ele vai precisar ter um tipo de certificação, ele vai precisar garantir, né, que todos os lotes que ele está produzindo atendam aquelas características. Infelizmente, visualmente, a gente só pode ver se o bloco foi bem queimado ou mal queimado. Se a gente pegar uma trena ali na hora, a gente vai conseguir medir e ter uma noção de dimensional, tá? Mas eu preciso acreditar que o fabricante acompanhou todo o processo de fabricação e ensaiou realmente aquele lote de produção que eu estou recebendo, tá? É muito bacana, e até tem uma pessoa aqui que foi o Luiz, que ele chamou a atenção e lembrou que tem o PSQ, que é uma referência muito importante para a gente identificar aqueles fabricantes que realmente atendem os padrões estabelecidos pela norma, né? Então, isso é fundamental, né? Obrigada, Luiz, aí por ter lembrado. E realmente, se aquele fabricante ele já está lá no PSQ, ele já tem um outro tipo de certificação, qualquer um que seja aí avaliado pelo Inmetro, né, que faça pelo próprio Senai, faz essas certificações. Então, ele está preocupado com a qualidade dele. Então, ele já está fazendo esses ensaios que eu te falei. Então, eu vou me sentir mais confortável, né? Eu descobri que aquele fornecedor lá, eu não conheço, mas ele está inscrito lá no PSQ e está fazendo os ensaios que essas normas estão pedindo. Então, ele é um bom produto, com certeza. Uhum. Bacana. Na sua visão, você é uma pessoa que já vivenciou indústria, você falou que constrói, faz projeto, então praticamente você tem aí um pezinho, né, uma experiência, uma bagagem em cada elo da cadeia. Na sua visão, Marcia, para onde caminham as evoluções aí dos blocos cerâmicos? Olha, eu tenho uma opinião pessoal e tenho uma coisa do setor, né? Eu vou falar para você. O setor, realmente, ele está preocupado com evolução. A gente já tem esses blocos, paredes maciças, que os fabricantes estão fazendo para fazer prédios mais altos. A gente já tem alguns painéis, né? Algumas empresas que já fazem o painel e já faz para agilizar, para aumentar essa produtividade, tá? Eu gostaria, do meu ponto de vista, que principalmente o setor do cerâmico, que ele se atentasse para não pensar tanto na inovação, mas trabalhar essa inovação que nós já temos, porque às vezes o que é inovação para mim não é para você.
A construtora domina um sistema, a outra não domina. O fabricante domina um tipo de bloco, o outro ainda não domina. Então, eu acho que, assim, até para a gente crescer, para pensar bastante na inovação, na evolução, a gente tem que realmente fazer com que o setor realmente esteja fortalecido, em termos de qualidade de produto, em termos de domínio de informação, né? Isso já está se vendo muito, tá? É que a gente carrega nas costas, né, aquela coisa do desenvolvimento, aquela coisa pesada, e hoje não, hoje já a gente tem a Anicer que faz um trabalho muito bacana. Quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu comecei a desenvolver isso, a gente não tinha esse apoio. Hoje eu vejo os fabricantes fazendo os ensaios, eu vejo eles com interesse de divulgar o sistema, até de ensinar o sistema, né? Quando a gente escreveu um livro, quando a gente publicou um manual, a gente está tentando fazer com que isso se fortaleça. Tá? Então, eu estou muito feliz de ver que isso está se fortalecendo e de uma forma muito sustentável. E eu vejo que a inovação vai acontecer a partir daí. Então, assim, a gente já domina o sistema, a gente precisa aumentar a produtividade, a gente sabe que as nossas obras, mesmo falando de alvenaria estrutural, elas ainda têm muito que aumentar de produtividade, tá? Então, eu acho assim, o trabalho está sendo feito, mas a gente tem bastante trabalho no hoje mesmo, no que eu faço hoje mesmo, para que todo o setor faça isso com mais propriedade. Tá? Não, é bacana, você associou muito essa questão da inovação com atitude, né? Isso, Eu tenho que ter atitude atitude. para mudar. E eu preciso dominar. Eu só consigo, é lógico, tem várias formas de inovação, mas do ponto de vista da construção, a gente só vai conseguir inovar quando a gente dominar realmente o que eu estou fazendo. Tá? E isso se aplica em vários setores, não só na nossa alvenaria estrutural ou na nossa alvenaria de vedação. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala de alvenaria de vedação racionalizada, ainda existe um estigma grande em relação a isso. Né? A gente pode inovar dentro da própria alvenaria de vedação. São poucos os fabricantes que fazem o bloco furo vertical. Né? São poucas as regiões que o pessoal já está fazendo essa alvenaria de vedação, ainda tem uma certa dificuldade. O estrutural não, porque até pela própria responsabilidade, as pessoas se ligam mais, fazem um controle melhor e tudo. Mas na vedação, por exemplo, o setor ainda faz o bloco furo horizontal, né? Bastante, muita gente que pode mudar isso e pode fazer o furo vertical. Tá? Estou dizendo que está errado fazer o furo horizontal, mas estou te dizendo que antes de pensar numa coisa mais além, eu preciso fazer ali o dia a dia das empresas, né? Eu preciso melhorar as vedações, porque eu ainda vou ter bastante prédios de concreto armado, então eu preciso racionalizar isso, eu preciso aumentar essa produtividade, eu preciso garantir o desempenho, né, que as normas estão tanto pedindo. Então tem bastante coisa para ser feita aí. Mas olha, eu te falo de coração, apesar de estar há muito tempo nisso aí, de ter lutado bastante, hoje o pessoal tem feito bastante coisa, bastante mesmo. A gente fica feliz, né? Eu não estou mais no setor, não estou trabalhando ali, mas eu vejo as novidades, eu vejo os ensaios, eu vejo a preocupação deles trabalhando com as universidades, trabalhando nas normas, né? Então eles querem ter um produto de qualidade, eles querem saber, eles querem que as pessoas saibam trabalhar com o seu produto. Eu acho que isso é bem, bem legal. Bacana. Márcia, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Tem muitas pessoas aqui que estão parabenizando você pela palestra, né? E eu Obrigada, obrigada. reforço aí os votos de parabéns, né? Então, agradeço mais uma vez você, Márcia, pela disponibilidade em compartilhar sua experiência, seu conhecimento aqui conosco. Agradeço também aos participantes que acompanharam aqui, estão nos prestigiando. Foi um grande prazer ter todos vocês. E lembrando que essa é uma iniciativa, né, uma corrente do bem do Todos pela Construção. É uma iniciativa do Sebrae Nacional e da ConstruLearning, que é uma joint venture entre a ConstruLiga e a Eto Soluções. A nossa proposta é disponibilizar pelo menos 100 conteúdos de 60 minutos de forma online e gratuita. Ficam todos os cursos disponíveis no YouTube e se vocês quiserem acompanhar e saberem as programações dos próximos cursos, elas sempre ficam disponíveis nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Face, Instagram, enfim, todas as disponíveis, tá? Só para finalizar, Márcia, você quer dar uma última palavra aí para o pessoal que está aqui nos assistindo?
Quero mandar um abraço para todo mundo que está aí. Eu tenho certeza que eu conheço muita gente, mas eu não fiquei vendo aqui quem entrou, quem não entrou, né? Até para não desviar, porque o tempo é muito curto. Mas obrigada a todos que estão aí ou que vão também, depois vão estar vendo essa apresentação, né? Que vai estar disponível. E eu agradeço de novo a Anicer, pelo convite. Já ficou bem claro que é um assunto que eu gosto bastante e sempre que puder, que tiver oportunidade, eu estou à disposição. Tá? Obrigada a todos, desejo sucesso e, enfim, só isso. Muito obrigada. Tá certo, pessoal. Gente, muito obrigada. Tenham um bom dia e que todos fiquem bem. Tchau, 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 gente. tchau.